Semana passada nós começamos a falar aqui sobre a vida de Jacó. E a nossa abordagem foi a respeito do futuro de Deus para a vida de Jacó. E é claro, com aplicação no futuro que Deus tem para nós. O melhor de Deus para a sua vida não é o que passou. O melhor de Deus para a sua vida não é o que você está vivendo agora. Ah, pastor, mas está bom demais. Eita, meu Deus. Olha, está tão bom, mas eu quero dizer uma coisa a você. Deus criou o futuro para que você pudesse viver a expectativa de coisas melhores. Viver a expectativa de coisas maiores. E nós falamos aqui que quando você se prende ao passado, você não anda, você não caminha. Porque tem gente que está ancorado no passado. O apóstolo Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para aquelas que estão adiante de nós. É isso que nós precisamos fazer. As decepções do passado, as amarguras do passado, enterra nele. E as boas experiências, que você as tenha, para olhar de vez em quando e se espelhar para novas coisas. Agora, o presente muitas vezes nos aprisiona. Nós falamos isso aqui a semana passada. Nós usando a história de Jacó, o exemplo de Jacó. Jacó vivia em um lar confortável, seu pai era um homem muitíssimo próspero, ele era o queridinho da mãe, então tudo estava ali ao seu dispor, muitos servos, muita riqueza. Se ele olha para o seu presente, ele se prende ali. É o que muitas vezes acontece conosco, né? Mas ele preferiu abrir mão de um presente que aparentemente lhe trazia tudo o que ele precisava, mas deixava de trazer o essencial. Por isso eu disse aparentemente, que é o cumprimento do propósito de Deus na vida dele. Se não há um cumprimento do propósito de Deus na minha vida, então eu, sinceramente, posso ter toda a riqueza do mundo ao meu dispor, mas se eu não tenho o propósito na minha vida, se eu não estou cumprindo o propósito do meu Criador, Ele me fez com um propósito. Imagine você sabe qual é o propósito desse celular? Hoje tem tantos, né, que a gente fica até sem saber de todos, mas o propósito primeiro é que você possa interagir com as pessoas, ligar para as pessoas, ou através das redes sociais, né? Como é um mini computador, você usa ele para muitas outras coisas, mas se você pegar este aparelho, levar uma tribo de indígenas que não tem contato com a que a gente chama de civilização, e você entregar este aparelho na mão dele, ele vai olhar para isso e ele vai dizer, para que me serve isso? Isso não serve para nada, eu vou jogar fora isso. Porque ele não entende o propósito deste aparelho. Ele não entende o porquê este aparelho foi construído. Então, ele simplesmente o despreza. Quando nós não compreendemos o propósito que Deus tem para a nossa vida, a gente despreza. E muitas vezes a nossa própria vida entra em um sistema de loop, em que você parece que está ali, e não sai do lugar. Você vive até momentos de, uau, que você está em cima, mas daqui a pouco você vai para baixo. Emocionalmente sua vida se torna ali algo que você não deseja. Mas por quê? Parece que eu tenho tudo, mas você não está arrumando ao propósito de Deus. Então Jacó abre mão de tudo isso para dizer, eu sei que tem algo de Deus para a minha vida, algo especial, e esta coisa não está consolidada aqui, ela pode até principiar aqui, mas o melhor está à frente. O melhor está à frente. Sem sombra de dúvida alguma, eu quero dizer a você, o melhor de Deus está à sua frente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Basta você olhar
que você é herdeiro da eternidade, como a Bíblia diz. Porque nós somos resgatados por Jesus Cristo do nosso pecado, para vivermos eternamente na presença dEle. Ele disse: eu vou preparar lugar e volto. Não é isso que é a promessa de Jesus? Quem crê na promessa de Jesus aqui? Ó, olha aí. Então o melhor está à frente, irmão. Mas existe também neste ambiente terreno o melhor de Deus para as nossas vidas. Gênesis 28, nós lemos aqui só para dar uma contextualizada. Gênesis 28, os versículos de 1 a 5, 7 e 8, que nós lemos aqui nessa contextualização, eu vou reler para a gente rapidamente falar sobre algumas coisas aqui e dar continuidade a essa mensagem, tá? Vamos lá. Quem achou diz amém, quem não achou diz célula. Não é? Vamos lá. Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher entre as filhas de Canaã, levanta-te, vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Versículo 7 diz: e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, se fora a Padã Arã. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã. Isaac chama Jacó. Isaac diz a Jacó: você buscou o propósito de Deus, não só para a sua vida, mas para nossa própria família. Eu estou aqui parafraseando, tá? Essa paráfrase é só para você ter uma compreensão aí melhor. Mas então ele diz para Jacó: então você segue seu destino agora. Você vai seguir o seu destino. Bênção do Senhor vai estar com você. Então você tem que se levantar, você tem que sair dessa zona de conforto, da casa de papai, da casa de mamãe, e você vai viver o seu destino. Agora é interessante que Isaac não provê Jacó de recursos, porque ele podia ter dito assim: olha, eu vou te dar aqui servos, eu vou te dar aqui dinheiro, e você vai abastado, você vai tranquilo, não se preocupe não, papai aqui vai cobrir você, tudo vai dar certo. Ele disse: não, é como se Isaac estivesse dizendo a Jacó: você não precisa disso, sabe por quê? Porque você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você está no propósito do Senhor, a bênção do Senhor estará com você. A bênção de Deus seguirá você. E ele vai, e ele parte, ele ruma. Então nós falamos aqui que quando ele toma esta posição, ele vai e ele se deita e dorme durante a noite. Ele tem um sonho muito interessante, onde Deus fala com ele naquele sonho. E ele começa a compreender as coisas que Deus estava apontando para a sua vida. Que coisa maravilhosa, né? A sua mente vai se abrindo e ele começa a seguir uma nova realidade de vida. E coisas começam a acontecer na vida de Jacó. A primeira delas, nós falamos aqui, é que ele começa a viver uma nova história de vida. E uma nova história de vida, não agora, aquela história protagonizada por outros. Olha para mim. Talvez a tua história de vida sempre seja protagonizada por outros. Você sempre seja aquele coadjuvante. Quando nós assumimos o propósito de Deus, nós vamos viver o protagonismo em coisas específicas que Deus tem para nós. E isso é uma coisa maravilhosa. Ele tinha vivido até o tempo presente à sombra do seu avô Abraão, do seu pai Isaac. Então estes protagonizaram a história, o chamado de Deus. Mas agora, quando ele entra em aliança com Deus, ele começa a se tornar protagonista da sua própria história e da dos seus descendentes. Isso é maravilhoso, irmãos. É uma nova história que se constrói não agora a partir de outros personagens que estão sempre à frente, que estão sempre
Não há nada demais em você fazer parte de equipes, não estou falando sobre isso. Mas eu digo que quando Deus chama você, você tem um protagonismo daquilo que Deus tem para a sua vida. E você precisa viver isso. Você precisa agir para que essa realidade se estabeleça na sua vida. Para que essa realidade aconteça na sua vida. E o que é que ele faz? Ele toma uma posição, sai da zona de conforto para viver algo novo da parte de Deus. Porque nada de novo acontecerá se não fizermos nada de novo. Nada novo. Se a gente não toma uma nova atitude, as coisas continuam da mesma forma. Nós vamos continuar nessa mesma ciranda, que às vezes nos aprisiona, que às vezes nos amarra. Então, se você não tem posicionamento, você se vê refém de uma situação para sempre. É necessário que você se posicione em relação a isso, para que você rompa. Nós falamos aqui a semana passada, que você precisa sair muitas vezes deste ambiente que te aprisiona. Então você precisa abrir uma porta, no sentido profético, é claro, né? E dar um passo para o seu futuro. Senão você vai ficar refém de situações passadas na sua vida, preso a um presente que você tem uma autoestima, ou a um passado que te impôs dor. Enfim, são coisas que vão te aprisionando, e quando você pensa, o tempo passa e você está restrito àquilo. Isso não é nada bom, né? Isso macula aquilo que é a vontade de Deus. Eu quero que este ano você viva o futuro de Deus para a sua vida, o melhor de Deus para a sua vida. Agora, nós precisamos entender uma coisa: uma nova história com o Senhor, né, implica em um novo nível de influência. Uma nova história com o Senhor implica em um novo nível de influência no sistema deste mundo. Eu não estou falando aqui no sistema, no sentido espiritual, dominado por Satanás, só e tudo mais. Eu digo sistema como um todo. É o que nós estamos vivendo, né? Aqui, nós estamos vivendo dentro de uma realidade em que os homens desenvolvem relações, né, e eles coexistem dentro de um sistema. Sistemas que são políticos, sistemas de riqueza, sistemas disso, sistema daquilo, não é? Então, compõe essa realidade. Olha só o que é que Deus vai falar com Jacó, para que você entenda a mensagem. Você, para viver uma nova história com o Senhor, você vai precisar, né? Isso implica em um novo nível de influência. Não adianta, porque senão você não sai da mesma. Gênesis 28, 14, Deus diz assim, ó, a Jacó: e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Ele lança Jacó em um novo nível. Quem era Jacó? Filho de Isaac, filho de Rebeca, o queridinho de Rebeca, ali na casinha do papai e da mamãe. Mas agora, uau, algo novo acontece na vida deste rapaz. Deus agora catapulta ele e joga ele em um novo nível. O que Deus está dizendo? Você vai ser um homem cuja a sua vida e a sua descendência vai ter uma grande influência neste mundo. Uma grande influência, não é uma pequena influência. Uma grande influência. O que ele diz? Todas as famílias da terra serão benditas na tua semente. Obviamente ele falava de Jesus, que é descendente de Jacó, não é? E através de Jesus todas as famílias. Agora veja como esse homem foi elevado. Mas como isso é possível? Então Deus vai abrir portas para que ele penetre no sistema deste mundo e tenha influência sobre ele. Existem algumas portas, né, de penetração no sistema deste mundo, onde você começa a viver uma nova realidade de influência. Como, por exemplo, o poder. O poder é uma porta dessa. Quem tem poder tem influência. Você entende isso? Quem tem poder
tem influência. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente tem visto aí, por exemplo, o poder que está na mão de um líder como Vladimir Putin, como por exemplo. Esses dias ele colocou um navio aí circulando pelo mundo com uma arma de destruição em massa, uma arma nuclear, ameaçando todo mundo, e uma arma que não tem defesa contra ela. O cara tem poder. Por isso ele tem influência. Às vezes você não precisa nem ter riqueza, basta ter poder. Se você pensar em um líder tribal, de uma etnia qualquer da África, como por exemplo, você chega lá, eles não são pessoas ricas, né, que tenham riquezas assim, tesouros, mas eles têm poder. E o poder gera influência. Sabe outra porta? Riquezas. A riqueza, ela te leva com certeza, né, a um novo nível de influência nesse sistema. O cara ficou rico, cara, ele já fala grosso. É assim ou não é? Ele já fala grosso, porque ele pode comprar, ele pode obter. Então é assim. Olha como essa coisa é louca. Você viu que o Elon Musk aí há alguns, acho que tem um mês, né, sei lá, 2 meses, comprou aí esse Twitter. Parece, o que é isso, rapaz? É um canal de comunicação de rede, né? Parece uma coisa tão simples assim. O cara desembolsou cerca de 40 bilhões de dólares para fazer a aquisição disso. Dizem os especialistas em economia que, do ponto de vista financeiro, não foi uma aquisição boa para ele, não foi um bom investimento para ele. Mas o cara tem a mente ali, ele sabe que essas ferramentas controlam muito. Então agora ele tem um poder nas mãos de controle, muitas vezes, da informação. Essa é a questão. Ele não pagou pela empresa, como que você pensasse, todos os ativos, tudo que tem ali, não. Ele pagou para comprar o maior canal de informação. E agora, você sabe o que acontece? Ele determina a informação que ele quer trafegar neste canal. Fala sério, o cara tem que ter coragem, né? E visão. Então, olha a influência do bilionário Elon Musk. O nego ficou tremendo. A imprensa se levantou contra ele, isso e aquilo, porque ele disse, agora aqui a coisa vai ser diferente. Este é o poder de penetração que a riqueza traz. Mas não é só isso, né? Tantas outras coisas. Um nome te projeta a um novo nível dentro do sistema. Quem tem um nome, não é? Alguns dias atrás eu vi falando que essa questão da falência, né, das Americanas, que um dos proprietários das Americanas, né, ele com 4 telefonemas, ele levantou 40 bilhões de reais de recurso para fazer um aporte, caso ele quisesse, não sei se é a pretensão, nas Americanas. 4 telefonemas. Por quê? É fulano. O nome abriu a porta. Amigo, se tu desse 40 milhões de telefonemas, o resto da tua vida, tu não levantava nem 1% disso. Cai na real. Você entende? Mas é fulano, acabou. Foi fulano que mandou, pronto. Tem gente aqui, que você fala o nome, as portas têm que se abrir. Por medo, por respeito, por qualquer coisa que seja. Mas elas vão se abrir. É assim ou não é? É assim. Então, um bom nome te projeta a um novo nível dentro desse sistema do mundo. É brincadeira.
O talento é pouca coisa, gente. O teu talento vale muito. O teu talento te sustenta. Ou não? Teu talento te sustenta. Agora, de vez em quando, tem uns abençoados que tem um talentozinho melhor como o Neymar, aí o negócio vai mais em frente, né? Porque o cara tem talento, não adianta o que fale, rapaz, o cara tem um talento especial. Não só ele, outros também, né? Nós temos aí tantos craques da bola. E esse talento vale mais do que o teu, tu pode até trabalhar mais do que ele. Mas é algo especial. O talento te projeta, o cara não era nada. Muitas dessas pessoas saíram do nada, saíram das favelas, saíram da miséria. E o talento os projetou a novos níveis dentro desse sistema do mundo. Porque o nosso talento vale alguma coisa. O nego vai pagar para você fazer. Sabe por quê? Porque ele não sabe fazer o que você sabe fazer. Ou porque ele precisa de ter o conhecimento que você tem aplicado na empresa dele. Mesmo ele sabendo, ele não pode ser 2, 3 ou 4 ou 5. Então existe isso, né? Política também. Rapaz, a política rege o mundo. Então, é claro que é um sistema. Mas o que eu quero aqui falar, né, não é destas portas citadas aqui, que são especificamente naturais, né? Mas de uma porta inigualável. Esta é a maior porta para você se projetar, para você alcançar novos níveis nesse sistema aí. E tudo, cara. É uma porta que é aberta através da aliança que nós fazemos com Deus. Não tem nada igual. As alianças, elas são, alianças de uma forma geral, elas são como lança, como arcos, né, que nos lançam, na verdade, a novos níveis. Se você faz boas alianças, você é projetado. Se você faz más alianças, você entra em um declínio. Então, você vai para níveis inferiores, então você precisa saber com quem você se aliança, porque isso é uma realidade. Boas alianças te projetam, más alianças te levam para níveis mais baixos. Então, cuidado com quem você se aliança, porque às vezes a pessoa despreza essas coisas. Quando você olha, como por exemplo, a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles foram homens de aliança. Jacó, por exemplo, fez uma aliança com Labão. E apesar de Labão não ter um bom caráter, mas Deus ali estava atuando, porque através da vida de Labão, Jacó vai constituir família, vai ter oportunidade de prosperar na vida, e ele enriqueceu demais com a bênção de Deus. Mas ali foi o instrumento que Deus usou. Então esta aliança foi uma bênção. Cara, rapaz, se aliançou com Labão, arrumou 4 mulheres, 12 filhos, muita riqueza, muitas pessoas trabalhando ao seu redor. Eu estou falando 4 mulheres aqui porque é o costume da época, viu, irmão? Que eu não sei nem se é uma coisa assim, mas é o costume da época. Então, olha só, o quanto de coisa esse cara arrumou com uma aliança. Com uma aliança. Isso é de Deus ou não é? Aí você olha para Labão, Labão era um cara terrível, rapaz, picareta de todo jeito, mas mesmo assim, Deus usou essa aliança prosperou Jacó. Mas a aliança de fato que vai projetar Jacó é a aliança que ele faz com Deus. Ele faz uma aliança, quando ele sonha, ele se levanta e ele toma a pedra que ele tinha feito de travesseiro, e ali a palavra de Deus diz que ele derramou o óleo sobre a pedra. Quando você não tem uma compreensão mais ampla da palavra de Deus, você talvez não entenda bem, mas o que a Bíblia está querendo dizer, que ele ali, ele levantou um altar a Deus. Quando eles levantavam as pedras e derramavam o óleo, eles estavam consagrando um altar a Deus. E ali ele estava, então, ratificando uma aliança que começou na vida do seu avô, Abraão, passou para o seu pai e agora na sua vida. E ele entra nessa aliança com Deus, e a partir daí, então, a sua vida vai mudar
completamente, sua realidade de vida vai mudar. Esse seu protagonismo vai mudar. A sua forma de agir vai mudar. Coisas vão acontecer na sua vida, porque ele agora está em aliança com Deus. Quando você entra, agora a primeira coisa é saber o seguinte: você realmente está em aliança com Deus através de Jesus Cristo? Porque a única forma de você fazer uma aliança com Deus é você entregar a sua vida a Jesus. Jesus Cristo disse a um homem próspero, influente, culto, podemos dizer aquele tipo de homem admirável chamado Nicodemos, João capítulo de número 3. Nicodemos era um dos principais em Israel. Foi ter com Jesus à noite para que ninguém soubesse que ele foi ter com Jesus. Aí ele chegou lá com a conversa bonita: bom mestre, eu sei que tu é vindo de Deus, que ninguém pode fazer as obras que tu faz. Jesus Cristo entendeu o que ele queria. Jesus Cristo disse: você não pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. E se você não pode entrar no reino dos céus, você não pode se apropriar das vitórias do reino dos céus. E Nicodemo disse: como é que é essa história, Senhor? Como é que eu, sendo velho, posso voltar a ser criança, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus Cristo: eu não estou falando desse tipo de nascimento. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus queria dizer é o seguinte: você precisa deixar Deus governar o seu coração, fazer uma aliança verdadeira, sair deste âmbito da religiosidade. Eu até sei da existência de Deus, mas eu não devoto a minha vida a Ele, eu não me entrego a minha vida a Cristo. Ele não é o Senhor e Salvador da minha vida, eu ainda sou o Senhor da minha vida. Então você não tem uma real aliança com Deus, apesar de Deus lhe amar. É preciso uma postura de fé, um posicionamento. Então você precisa verdadeiramente se posicionar se você quer uma aliança com Deus, porque Deus quer abençoar o seu futuro de uma forma como você nunca imaginou. Te dá capacidades que você talvez nunca tenha imaginado. Deus pode abençoar você com muitas riquezas, claro, você na vontade dele, mas o que Deus tem para você com certeza vai produzir um prazer e uma paz interior inigualáveis. Inigualáveis. Então precisa se haver isso. A aliança com o Senhor vai possibilitar a Jacó isso. A primeira coisa que Jacó vai receber aqui, ou vai compreender aqui, é que agora existe uma legalidade para tomar posse das promessas de Deus. Porque antes ele queria as promessas de Deus, mas agora ele tinha legalidade. A palavra de Deus diz que toda a sorte de bênçãos espirituais já nos foram liberadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo número 3. O que Deus preparou para nós é algo maravilhoso. Nós podemos nos apropriar, se estamos em aliança com Deus, de todas as bênçãos, de todas as promessas. Nos versículos 3 e 4 de Gênesis 28 que nós lemos, o texto está escrito lá: e o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Toma posse disso, porque você está em aliança com Deus. Você tem que tomar posse das bênçãos e das promessas de Deus para a sua vida. Mas se você não tem uma aliança com Deus, te falta legalidade. Imagine alguém que a pessoa tem uma capacidade de gerenciamento grande. Então ele olha e diz assim: poxa, o prefeito dessa cidade está fazendo tudo errado aqui. Tudo errado, e esse cara não sabe para onde é que vai. E a equipe dele é pior do que ele. Agora imagine, ele pode ter até um grande projeto, pode ter até um grande conhecimento, mas você acha que se ele chegar na prefeitura e disser: ei, para tudo aí, eu quero uma reunião aqui com os engenheiros, porque eu quero mudar esse projeto, que esse projeto aqui está todo errado, alguém vai dar atenção a ele? Ninguém vai dar atenção a ele. Nem quem está servindo um cafezinho vai dizer logo: esse sujeito é doido. Sabe por quê? Porque ele não tem legalidade para estar ali. Não tem legalidade. E no reino de Deus não se trabalha sem legalidade. Deus não respalda aquele que não tem legalidade. Então ele precisava de legalidade, a aliança trouxe a legalidade. E agora ele começa a tomar posse das bênçãos e ele vai sendo projetado.
Olha que coisa incrível, ele vai sendo projetado, ele entende a legalidade, ele compreende que as bênçãos do Senhor agora não são um sonho, mas uma realidade. As promessas de Deus não é mais uma possibilidade, mas aquela principal promessa já é uma realidade na vida dele. Ele já é herdeiro da promessa feita a Abraão. E ele disse: rapaz, o negócio aqui está ficando forte, né? O que mais? Conhecimento espiritual, gente. O quanto é importante você conhecer e discernir as coisas que vêm de Deus. As pessoas não conhecem a Deus, e muitas vezes dentro da igreja, as pessoas não conhecem a Deus, e porque não conhecem a Deus, não se posiciona em relação à vontade de Deus para as suas vidas. E elas se demandam e decidem o seu destino de acordo às suas percepções naturais, ao seu conhecimento humano, ao seu conhecimento natural. Então o que é bom? Isso aqui é bom porque é bom para a minha vida, isso aqui, porque meu pai era assim, e porque eu vi fulano assim. Deus não trabalha desse jeito. Então nós precisamos conhecer a mente do Senhor. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo pela presença do Espírito e pela palavra de Deus que vai chegando a nós. Nós vamos conhecendo o querer de Deus à medida em que a gente vai aumentando aquilo que a gente sabe acerca de Deus. O que você conhece de Deus? Então pessoas dizem: Deus isso, Deus aquilo outro, Deus. Será que é assim? Porque de onde vem a revelação que você tem da vontade de Deus? Da familiaridade com alguma religião? Do achismo de algumas pessoas? O teu conhecimento acerca de Deus precisa vir daqui, da palavra de Deus. Essa é a fonte. É aqui que você vai aprender de Deus, com auxílio, obviamente. Deus pôs pessoas na igreja, líderes, para ajudar você, principalmente no início, a compreender certas passagens, a contextualizar certos dados da palavra de Deus. Tudo normal, mas é tudo daqui. Se não prega isso aqui, não dê ouvidos. Chegou na igreja, o que o pastor está pregando na Bíblia? Não, então eu vou para casa, que eu não estou fazendo nada aqui. Aqui está a fonte da revelação de Deus para as nossas vidas. Então, conhecimento espiritual. Olha o que acontece, versículos 16 e 17. Acordado, capítulo 28, versículos 16 e 17. Acordado, pois, Jacó, do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível este lugar, isso não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ele entendeu que aquilo não era um sonho normal. Ele entendeu que aquilo era uma revelação de Deus para a sua vida. Ele entendeu que aquilo era uma manifestação de Deus para lhe respaldar a decisão de buscar o seu futuro, aquilo que Deus tinha para ele. Então algo está acontecendo na vida de Jacó. Jacó começa a ter novas percepções, porque o conhecimento dele se eleva a partir daí. A compreensão. Então você muitas vezes: eu tento ler a Bíblia, eu não compreendo, eu não sei o que é que Deus quer para a minha vida, eu isso, eu aquilo outro. Se você ficar, nesse âmbito aí, e não procurar desenvolver o conhecimento de Deus na sua vida, você não vai entender o que Deus tem para a sua vida. Mas quando você começa a crescer no conhecimento de Deus através da sua palavra, você começa a entender o plano de Deus para você, o plano de Deus para essa humanidade, o amor de Deus para com a sua vida. Aí você vai se libertando de tantas coisas, sabe aqueles medos que você tinha, você vai começar a senti-los, mas aí vem como um flash ali, um sentimento mental. O que é sentimento mental? Deus está comigo. Eu conheço um Deus que diz na sua palavra: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando o medo vem, então você pode se lembrar que você conheceu na palavra de Deus, a vontade de Deus, que diz: eu não te deixarei, eu jamais te abandonarei. Amém? Glória a Deus. Então este conhecimento muda a nossa vida.
Isso nos projeta, irmãos. Isso nos projeta, isso nos dá força, isso nos dá coragem, isso nos dá ânimo, isso nos dá ímpeto para você fazer todas as coisas. Também quando você vai fazer uma loucura assim, aí você diz assim, poxa, mas esse negócio é um negócio meio doido, mas será que é de Deus mesmo? Se Deus confirmou, vai. Sabe por quê? Porque Deus não precisa se explicar para ninguém. Não precisa. Deus às vezes faz coisa que nos surpreende. E o pior de tudo, Ele nos envolve nessas coisas. A gente já não está entendendo nada, mas tem que fazer parte, que Deus mandou fazer o quê, não é? Manda quem pode, obedece. Pois é. A gente vai ter que fazer. Mas no fim dá certo. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Deus não começa um projeto sem saber o seu final. Ele sempre sabe o fim de todas as coisas. Quando a gente compreende isso, a gente descansa. Descansa. Então, conhecimento espiritual e proteção e provisão. Olha a proteção, Deus disse aqui, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, no versículo 15, né? E te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. O Senhor aumenta o nível de proteção, que você tem aliança com Deus, irmão. Ó, você está lá, alguém está orando por você, Deus, tem misericórdia daquele filho meu, tem misericórdia daquele marido, e esse sujeito é duro, Senhor, tu sabe, mas guarda, tem misericórdia. E Deus está ali pela misericórdia das tuas orações, Ele tem ouvido e tem estendido ali a graça e tem até guardado e protegido. Mas quando essa pessoa se converte, entra em aliança com Deus, a atenção de Deus muda em relação a ela. Porque agora você é filho, você é propriedade, você é parte da família. A atenção de Deus se redobra sobre você. A promessa, que é promessa para quem? Não é? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que e os livra. Isso é promessa de Deus, de proteção, de segurança, de guardar. Então o nível de atenção de Deus cresce o nível de atenção de Deus, e aí ele começa a compreender a bênção que é em estar em aliança com Deus para viver um futuro. Começa a viver transformações no seu futuro. Então ele começa a viver um outro fruto, para a gente encerrar aqui, e o outro depois eu concluo, que é um segundo ponto, a autoridade espiritual. Você sabe que estando em aliança com Deus, você tem autoridade espiritual? Você tem consciência disso? Cuidado com a autoridade espiritual. A autoridade espiritual, ela é manifestada neste mundo por suas palavras. Você entende isso? Você sabe como é que você expulsa um demônio? Imagine, Tiagão, líder de célula, alguém demoniou lá, então Tiagão se levanta lá na autoridade de Deus, a pessoa está lá possessa de um espírito maligno, sei lá o quê, Tiagão para e dá aquele olhar fulminante. O demônio vai sair? Vai nada, vai rir, vai dizer qual é o caso, não é? Mas quando você usa a sua palavra e invoca o nome do Senhor, saia em nome de Jesus. Bate em retirada em nome de Jesus. Sabe o que acontece? Aquele espírito maligno, ele cai fora. Então você traz a existência, porque você tem autoridade espiritual, o poder vai sendo canalizado. Agora, eu chamo sua atenção para uma coisa, cuidado, porque com as tuas palavras você abençoa, e com as tuas palavras você amaldiçoa. Bote isso na sua cabeça, as palavras têm poder, palavras têm poder, palavras são sementes, bota isso na sua cabeça, use a sua autoridade espiritual com sabedoria, porque muita gente abre a boca e fala um bocado de asnice, e depois para consertar o problema, porque ela já lançou sementes ali,
Sementes. Muitos anos atrás, né, eu despertei para isso com experiências pessoais. Uma vez eu caí sei lá, assim, no início da jornada, né, eu falei, rapaz, quando você amaldiçoa uma coisa, você tenha cuidado, que esse negócio é forte, irmão. Esse negócio é forte, não pode. Eu vou usar aqui um exemplo de Jacó. Você sabe o que aconteceu com Jacó? Quando Jacó retornou da casa de Labão, 20 anos depois, uma das suas esposas, ela pegou uns ídolos do lar lá do seu pai, escondido, e trouxe. Jacó não sabia, ninguém sabia. Raquel, a esposa que ele mais amava. Na estrada, Labão veio perseguindo ele, o encontrou, e disse ali a ele, por que você fugiu, não se despediu, e aquela conversa toda fiada, né? Aí Jacó disse, qual é o mal que ele fez? Você estava com seu rosto mudado comigo, isso e aquilo. E entre outras coisas, ele disse assim, e ainda roubou os meus ídolos. Jacó disse, e eu? Não. Primeiro que Jacó não era idólatra. Aí Jacó disse assim, morra quem tiver feito isso. Ele não sabia. Estava com a esposa dele, debaixo da sela da montaria dela. O pai não achou. Poucos anos depois, Raquel morre cedo, nova. Fruto de uma palavra liberada. Você entende isso? Então, cuidado com o que você fala. Porque existe autoridade espiritual. Não é que nós tenhamos autoridade espiritual por todas as pessoas. Não é isso. Mas você tem autoridade espiritual em nichos específicos. Muito cuidado com suas palavras. Muito cuidado com suas palavras. Há um tempo atrás houve aí uma polêmica muito grande, né, entre o apóstolo Valdemiro, aí, com aquela história lá do Marcelo Rezende, que vivia infernizando o apóstolo Valdemiro, e o Valdemiro disse, olha, cuidado que é para você, não é? Deus não pesar a mão sobre você, alguma coisa assim, eu não me lembro bem como foram as palavras, tá? Rapaz, pouco tempo depois o cara teve um câncer fulminante, foi embora, foi embora. Aí digo, porque o pastor, mas eu não amaldiçoei ninguém, eu simplesmente falei assim, liberei essa palavra. O cara foi embora, ninguém subestime isso. Quando estamos em aliança com Deus, estamos em autoridade espiritual, mas Deus nos chamou para abençoar, para mudar a realidade dos lugares, profetizando vitória, vida, libertação, bênção. Então nós estamos em aliança com Deus para viver essa nova realidade de vida. Nós somos projetados através disso. Onde você entrar, abençoe. Onde você pisar a planta do seu pé, abençoe. Não use os seus lábios para murmurar, para isso. Não, abençoe. Abençoe, diminua o nível de suas murmurações e aumente o nível das suas profecias, das suas palavras de bênção, das suas palavras de vitória. E Deus vai abrir as portas diante de você. Amém? Glória a Deus.